Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer uma live hoje aqui. Vamos falar sobre uma questão bem interessante, o cotidiano dos condomínios. Vamos falar sobre os chamados 3 S's do condomínio. O que seriam esses 3 S's? Descubra em instantes, enquanto vocês estão chegando. Olá, sejam bem-vindos. Vesge, Lavieira e Netsoft. Vamos falar aqui sobre os 3 S's no condomínio: o sossego, a salubridade e a segurança. O que são esses 3 S's no condomínio? Estamos aguardando, as pessoas estão chegando. Pontualmente começamos agora às 19 horas, abrimos a nossa live. Esse aqui é o canal do Secov RS, Sindicato da Habitação, sindicato que representa os condomínios e as imobiliárias no Rio Grande do Sul. Estamos aqui aguardando as pessoas chegarem, vamos dar alguns instantes para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto que nós separamos aí, que é falar dos 3 S's em condomínio. Como a gente sempre fala, né, em vários eventos já devo ter falado para vocês, morar em condomínio é algo realmente muito bom, vale a pena, é muito útil mesmo, não é? O pessoal está chegando aí, boa noite, Lavieira, obrigado. Félix, advogado, tá aí também. O pessoal tá chegando. 3, Márcia Maria, Márcia 3, chegou. Vamos dar mais um minutinho, já podemos começar, para a gente não perder tempo, tem bastante assunto. E com certeza vamos tratar aí do condomínio. Carol Ates está aqui, oi. Esse Ralp também está aqui, Grazi, o pessoal está chegando, isso aí. Vamos falar sobre os 3 S's no condomínio: sossego, salubridade e segurança, coisas muito importantes aí. Angelise entrou. Mais gente entrando aí, vamos chegando agora, 19 horas para dar início. Quem lembra dos nossos cursos presenciais sabe como era gostoso. Como não está podendo ter um curso presencial, a gente vai de live mesmo. Vocês no conforto do seu lar ou onde você estiver aí, vamos seguir aí, sempre com conhecimento, informação de qualidade. Para quem vive do condomínio, para quem vive em condomínio, para quem gosta de condomínio, não é? Eu sou aficionado por essa parte de condomínio, acho que é muito importante, é uma forma muito boa de moradia, a gente consegue aí equacionar as vantagens da propriedade compartilhada aí do coletivo em prol aí de uma boa convivência também, né? Pousada aqui então entrou, Ivana Dias, acho que é isso, Cadore, o pessoal tá chegando, isso aí, gente. Lembrando a todos aí que o Secov atende nos seus canais aí de atendimento, telefone ou e-mail, você pode falar comigo, com a minha colega Sandra também. Estamos ali para dar essa orientação jurídica, aconselhamento, orientações, informações sobre legislação. Você também verifica isso nas nossas redes sociais, no Facebook, aqui no Instagram, também na página oficial do Secov, tem muita informação e muita notícia. Fique sempre atento aí conosco. Já demos aí 5 minutinhos da nossa live, acho que podemos já dar início, não é? Vamos falar hoje sobre os 3 S's no condomínio. O que seria isso? O sossego, a salubridade e a segurança. A gente sabe que condomínio, eu já estava aqui conversando com alguns de vocês que já chegaram, é uma forma muito útil e importante. É uma forma de aproveitar a propriedade de modo que todos possam ter o melhor dela, que possam usufruir melhor, não é? Imagina que para você, às vezes, ter segurança, ter um espaço agradável, ter outros benefícios, uma academia, etc., sozinho numa casa é mais caro, dá mais trabalho. Agora, compartilhando isso com o condomínio, que coisa bem boa, né? Mas assim, condomínio também requer um pouco de cuidado dos próprios condôminos, ou seja, no trato para com os seus vizinhos. E é desse ponto que nós vamos começar a conversar. Esses 3 S's no condomínio, a gente tem que fazer um contraponto também. Por quê? A gente utiliza muito o Código Civil. E vocês vão observar que o Código Civil, ali no artigo 1335,
ele fala dos direitos do condômino. O condômino tem direito de usar, gozar, livremente dispor, etc., de usufruir a sua propriedade. Evidente que esse usufruir da sua propriedade vai acabar encontrando algum limite. E a legislação, por bem, trouxe alguns limites no próprio Código Civil. Se a gente observar o assunto que nós vamos falar aqui, ele também está em grande semelhança com o direito de vizinhança, que está nos artigos anteriores a esse. Ali no 1270, se não me engano, a gente tem ali o direito de vizinhança e também a questão que envolve o Código Civil na parte de condomínios, que é do 1331 até o 1354, ali a gente encontra muito material. Em especial hoje, sobre os 3 S's no condomínio, é importante a gente dizer que ele envolve o direito de vizinhança, envolve o comportamento que as pessoas têm umas com as outras no condomínio. Essa live aqui que nós vamos conversar aí pelo tempo que o Instagram permitir, eu vou tirar as dúvidas de vocês podem fazer as perguntas ali, certo? Para mostrar que coisas simples até as coisas mais complicadas, elas encontram alguma solução dentro da legislação. É importante lembrar que alguns condomínios, não todos, mas uma grande parcela deles possui convenção de condomínio. Recomenda-se que tenha convenção de condomínio, pois é um instrumento muito útil, de grande força que o síndico tem para poder fazer as regras do condomínio, para poder fazer as situações do condomínio entre os condôminos que se resolvam, que haja sim uma transparência, que haja ali uma boa convivência, uma harmonia. Porque viver em condomínio nada mais é do que viver em uma comunidade em que tu tem o teu direito de usufruir da tua propriedade, mas aí você encontra os limitadores na lei. Imagina que só tivéssemos direitos e não tivéssemos deveres. Viveríamos em eterno conflito. Por isso, a legislação, no detalhe o Código Civil, tem no artigo 1336, em especial no inciso 4º, que ele fala ali da questão que envolve o sossego, a salubridade e a segurança dos condôminos, algo que deve ser observado. O preâmbulo ali, o caput do 1336 diz que são deveres do condômino, e aí lá no inciso 4º, o que a gente encontra? Dar às suas partes a mesma destinação que tem edificação e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores e aos bons costumes. Nós vamos nos ater aqui a essa questão que envolve realmente o sossego, a segurança e a salubridade. Só para vocês verem que isso envolve o direito de vizinhança, mas dentro do condomínio, que se a gente olhar o artigo 1277, que trata do direito de vizinhança, ele tem uma redação muito parecida. Observe, o proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização da propriedade vizinha. Muito semelhante ao que acabamos de ler do 1336. E aí que é a questão toda. Trata-se apenas de relacionamento, de direitos e deveres. Quando a gente fala em sossego, por exemplo, eu acho importante, e eu sempre costumo citar, que quando a gente fala em sossego, a gente está se referindo ao quê? Aquilo que é calmo, que é sereno, que é tranquilo, aquilo que é descansado, despreocupado. São sinônimos de calma, de tranquilidade. E toda vez que alguém vem romper o sossego no condomínio, isso acaba gerando alguns impactos, não é? Impacto principal para aquele que tem o seu sossego, não é? Desrespeitado. Já quando a gente fala em salubridade, o que é importante? É que corresponde àquele conjunto de condições favoráveis à saúde dos vizinhos também, não é? Impedindo que os demais condôminos a prática de atos que impliquem risco à saúde. Tudo que for implicar um risco à saúde, eu estou realmente indo contrário à questão da salubridade, que é o dever que os condôminos têm que ter, de não causar riscos à integridade física e à saúde dos demais moradores, compossuidores, vizinhos. E a segurança implica no quê? Naquelas práticas que eventualmente coloquem em risco, em perigo, ou seja, visando preservar os aspectos físicos e psíquicos dos condôminos. Ou seja, não colocar eles em risco a sua segurança e também a sua integridade. Em que pese parecer alguns conceitos um pouco muito juntinhos, mas eles têm, a gente vai observar no decorrer aí da nossa fala, que eles têm aplicação em determinadas situações. Mas já conseguimos aqui então conversar um pouquinho sobre isso, mas o que eu quero citar? É importante que vocês olhem a convenção de condomínio de vocês
Pois a convenção de condomínio deve ter um texto semelhante a esse, se não uma cópia ipsis literi do Código Civil. Por que é importante isso? Por mais que alguém diga, mas a convenção é antiga, é lá de 1900 e tanto, a convenção ela existe, ela está ali, não foi impugnada, ela tem sua validade. Ela vai perder alguma validade em algum artigo que destoe hoje do que é a legislação. Como nós sabemos, o nosso atual Código Civil ele é de 2002, então, a partir de 2002, houveram algumas pequenas mudanças que poderiam sinalizar a necessidade de alguma alteração na convenção. Para isso, você vai ter que pegar o texto da convenção, fazer uma leitura dela mais apurada, comparando com os dispositivos do atual Código Civil e de eventual legislação. É importante ter assessoria aí de um profissional de direito da área que possa, então, assessorar nisso aí com esses conhecimentos. Mas o que é importante? Havendo convenção, eu vou seguir ali. E a convenção do condomínio, muitas vezes, ela diz exatamente isso. Ela traz as regras, normas, deveres e direitos que condôminos têm que seguir. E é importante dizer que quando a gente fala em condôminos, aqui a gente tem que abrir um leque maior. Eu estou falando de inquilinos, de possuidores, de moradores, de ocupantes. Todo mundo que fizer uso da propriedade em condomínio vai ficar sujeito a respeitar as regras do condomínio, as normas do condomínio, as receitas de boa convivência, ou seja, como eu falei no início, imagina que só tivéssemos o artigo 1335, todos têm direito de fazer o que quiser no condomínio. Imagina como seria esse confronto de direitos se fechando todo dia. Para evitar isso, existe então os deveres, que é o freio que a legislação coloca nos desejos das pessoas, dos condôminos, de querer fazer tudo aquilo. Quando a gente decide morar em condomínio, a gente tem limitações na nossa propriedade. Há quem diga que, se eu moro em casa, eu faço o que eu quero. Vírgula, não é bem assim, porque, como a gente pode observar em outro momento, o direito de vizinhança também estabelece limites à propriedade privada. No condomínio, como as propriedades são muito próximas, a divisão é uma parede, muitas vezes, é necessário que haja, então, um comprometimento do condômino, um respeito a essas normas, de forma a, então, termos uma harmonia. Para isso que tem essa limitação. Por isso que se diz que a propriedade em condomínio tem muitas limitações. Eu não faço o que eu quero. Eu tenho limites nos meus direitos de fazer. Por quê? Porque se eu desrespeito isso, eu estou avançando sobre o direito do outro. E aí, ao desrespeito, aí está gerado conflito, podendo chegar até um litígio. Como a gente pode citar os preceitos da boa vizinhança como um direito comum, a gente pode pensar nas questões como exemplos assim que envolvem o sossego. A primeira coisa que vem é a questão de barulhos e ruídos. A gente sabe que a gente pode citar, uma vez eu tinha separado alguns exemplos de coisas que atentem contra o sossego e tudo, né? E a gente vocês poderiam citar vários, mas com certeza, obras em condomínio, cães e música alta é o que mais chega para nós em termos de dúvidas, de esclarecimentos, de orientações. Obras, cães e música alta. A gente poderia citar que o comportamento dos condôminos em arrastar móveis ou andar de salto alto no apartamento também aparece. Não é tanto, ou com algum calçado mais ruidoso, não é? Algumas soluções. A lei não diz que o morador não pode usar um salto, não pode ter um animal de estimação, não pode fazer obras, não pode ouvir uma música. Mas se estabelecem limites que devem ser respeitados. Parece que o que a gente está falando aqui é básico, mas não, gente. Há muitas consultas sobre isso, sobre ruídos, sobre barulho, sobre desrespeito. E ainda mais na pandemia, isso acabou aumentando. Naquele período mais rigoroso das restrições, onde havia fechamentos de comércios e atividades, as pessoas migraram para dentro dos seus apartamentos as suas atividades, as suas profissões que fossem possíveis de ser realizadas. E durante o dia, aquele ambiente de condomínio em que prevalecia as crianças brincando, alguma obrinha, algum reparo, um cachorro latindo, chegou a um ponto de que pessoas que trabalhavam naquele seu espaço, no seu ambiente, se sentiram incomodadas com isso. A questão toda existem limites para tudo isso. Eu não posso exigir silêncio absoluto, mas também aquilo que for ruidoso ou provocar ou romper esse sossego de forma exagerada, merece sim a atenção do síndico, no caso para aplicação de multas ou penalidades ou advertências.
O que a gente pode citar em questão que envolvam obras em condomínio? As obras em condomínio, elas acabam acontecendo quando o condomínio vai ter que fazer algum reparo ou até uma reforma no seu imóvel. Um morador novo que chega, que quer dar o seu toque especial ao seu espaço, ao conforto do seu lar, acaba gerando esse tipo de situações. Por isso que é importante que o condomínio tenha ou um regramento ou alguma orientação para moradores que cheguem assim, de forma a orientá-los os horários em que essas obras acontecerão, como que poderão ocorrer essas obras. E eu não vou nem entrar no detalhe, mas deixo aqui para vocês a informação que as obras em condomínio devem ser previamente avaliadas e projetadas por pessoa responsável, que seria o engenheiro, e encaminhadas ao síndico, para que ele possa então ter conhecimento disso e saber que não vai ser feita nenhuma alteração que possa colocar em risco a segurança dos condôminos. Vocês viram como os assuntos estão ligados? Uma obra já puxou barulho e vocês já entenderam que eu já estou trazendo a questão da segurança. Assim é o nosso condomínio. São linhas que se atravessam, que partem de um ponto e encontram outro. Às vezes o que parece ser um problema simples de ruído pode representar um problema muito maior, como a derrubada de uma parede que pode colocar em risco uma edificação. Mas vamos nos concentrar neste primeiro momento sobre o sossego. Quando eu tenho obras e o síndico então tem um regramento específico, fica muito mais fácil para ele poder organizar essa obra. A chegada das pessoas no condomínio, os empreiteiros ou materiais, os vizinhos ficarem sabendo disso, porque geralmente os síndicos comunicam, olha, teu vizinho vai fazer uma reforma, vai durar tantos dias, a reforma será, sei lá, remoção de piso, ou será só pintura. Ou seja, o odor da tinta também incomoda algumas pessoas. E aí nós já estamos falando em salubridade. Olha só que curioso. Um assunto puxa o outro. Para vocês verem, condomínio não é aquela coisa tão tranquila assim, eu já sei, sossego é isso e deu. Não, às vezes o sossego traz a questão da saúde e traz a questão da segurança. Então a gente vai pegando muitos exemplos que eles acabam se encaixando, dependendo do foco que eu tenho sobre o problema, ele acaba sendo alterado a resposta, a solução. E como a gente sabe, se você tomar o remédio errado para o problema que você está passando, você não vai ter a cura. Então, se eu olhar uma obra pelo lado só do barulho e eu esquecer da segurança, eu estou cometendo um erro. Se eu olhar a questão de ter um animal de estimação que enlate e não pensar na questão da salubridade com aquele animal ou com a segurança, se for um cão de raça muito perigosa, eu também vou ter esses outras duas questões. A questão da música, por exemplo. Muitas pessoas acabam praticando, ouvindo música. Se isso é uma prática corriqueira que se mostra realmente, apesar de advertências e comunicados do síndico, desrespeitosa, sim, vai merecer uma aplicação de uma multa, não é? A questão de animais em condomínio, semana passada eu recebi um telefonema, a pessoa me registrando que, apesar do cão de estimação de um condômino, ele ter levado o animal para o adestramento, em questão de alguns meses o animal voltou a fazer os mesmos comportamentos. E aí é uma situação muito delicada, ou seja, o animal latia o dia inteiro, pessoas que estão praticando home office estavam nas suas casas, não estavam conseguindo trabalhar, não é? Isso acontece também com estudantes que precisam às vezes estudar ou se preparar para algum concurso, e aí tem um cão que fica latindo a tarde inteira. Ou seja, o que parece que não incomoda, às vezes acaba realmente trazendo incômodo. E aí o papel do síndico é realmente esse: chegar junto a esse condômino que está causando esse problema, essa situação de romper o sossego dos demais, ir lá e ou aplicar multa, ou uma conversa, ou uma advertência. E isto, o caso individual é que vai poder dizer. Não tem como eu dizer primeiro converse ou primeiro aplique multa. A realidade do condomínio de vocês é que vai dizer isso para vocês. Se aquela pessoa já foi advertida, alguém já conversou, às vezes é a multa mesmo. Não, é uma pessoa, foi um dia, comemorou porque o filho passou numa prova, o filho passou de ano, ganhou uma promoção, veio um parente do interior, visitou ele, então a música ficou mais alta. Às vezes é um caso único. Uma advertência já resolveria, mas só vocês vão conseguir saber isso vivendo a realidade do condomínio de vocês. Essas seriam as questões assim de sossego, mas eu estou aberto a algumas perguntas aí também. A outra questão que eu acho importante a gente falar, a gente falou sobre obras, é a questão que envolve a segurança. Ou seja, a segurança que nós relatamos, que envolve não colocar ou praticar atos que possam causar perturbação aos condôminos ou romper a segurança deles, que eu puxei o exemplo da obra. A pessoa que vai fazer uma obra e venha derrubar uma parede. É importante lembrar que tem me fugiu a palavra agora. É importante lembrar
que tem a norma técnica da NBR 16280, que diz exatamente isso, que a obra deve ser realizada, deve ser precedida de uma verificação e planejamento, ART, para depois ser encaminhada ao síndico, para que tenha conhecimento se realmente as obras que serão feitas elas vão comprometer. Se por acaso essa obra venha comprometer a segurança da edificação, como um prédio em que as paredes sejam parte da estrutura, estruturantes dos pisos e das lajes, essa obra não deve acontecer. Ou se tiver que acontecer, o engenheiro vai ter que se certificar de fazer os reforços estruturais para, no nosso exemplo aqui, uma retirada de uma parede, ou para ampliação de um dormitório, alguma coisa assim. Conduta e atividade não venha a causar esse tipo de prejuízo. Outro exemplo que a gente também pode citar é, como eu citei, dos animais em condomínio. A questão que envolve os animais em condomínio. Não há proibição para se ter animais em condomínio. Algumas pessoas ainda insistem ou falam, depende do porte do animal. Nem mais isso tem. A jurisprudência do STJ já consagrou a possibilidade de animais em condomínio. Ou seja, não tem como se discutir. O que vai se discutir eventualmente é o prejuízo que isso pode causar aos demais condôminos. A falta de tato do condômino, a falta de asseio dele, a falta de cuidado dele, que venha gerar esses conflitos do uso da propriedade dele, não é? Então, se eu tenho um animal, independente do porte, mas ele é um cão ruidoso, eu vou romper com as questões que envolvam o sossego. Agora, se eu tenho um cão e ele é de alguma raça mais violenta ou braba, a nossa legislação estadual tem lá a designação de cães bravos, bravios, como eles citam lá, que sejam agressivos ou de temperamento mais agressivo. Esses cães eles devem andar sempre com focinheira, com guia, devem ser transportados por pessoa que tenha condição de segurar e domar esse animal. Não é? Então não adianta eu dar um pitbull adulto para uma criança pequena, ela não vai conseguir ter pulso e força para segurar este animal caso haja necessidade disso, de fazer alguma intervenção. E aí eu começo a entrar dentro da questão da segurança. Eu estou atentando contra a segurança física se um cão parte para cima de alguém ou vem um ataque. Não raro acontece ataques entre os próprios cães do condomínio. A pessoa está passeando com um cãozinho, a pessoa vem com outro cachorro e se solta um da guia do outro, eles brigam. Isso acontece. Ou o cachorro pega um gato, algo desse tipo. Isso também são coisas que atentam contra a segurança, não propriamente dita não propriamente dita do condômino, mas vai afetar a esfera de relação dos condôminos ali, não é? Então é importante que tenha essa questão. Na questão da segurança, é importante também dizer que nós temos ainda a palavra salubridade, que é aquele conjunto de questões que envolvem a saúde. Eu vi aqui que a Ângeles pergunta, Dr. Tiago, a questão do cigarro nos condomínios. É exatamente onde nós vamos chegar agora. A questão da salubridade, ela em que pareça subjetiva, mas ela é tudo aquilo que implique alguma coisa que possa causar um problema à saúde dos condôminos. Você imagina alguém que tem asma, e aí aquela pessoa fumando na sacada e porventura aquilo ou fumando no elevador e entra alguém com asma que tem uma asma mais crônica ou algum problema respiratório. A fumaça do cigarro pode acabar causando um problema à saúde dela. Então, assim, nós podemos citar também, como eu falei antes, de uma reforma, a pintura de um apartamento, utilizando uma tinta, um solvente ou um material, ou colando algum material na parede com alguma tinta ou uma cola dessas que não tem uma boa qualidade, ela vai soltar um odor, um aroma muito forte, não é? E isso pode acabar provocando náuseas. Já teve situação em condomínio de que uma pintura de um apartamento provocou náuseas nas pessoas daquele andar, já chegou a nós uma consulta assim. Também a situação, como a Angelis falou ali, dos cigarros. E aí essa questão do cigarro, é muito importante a gente ver que, independente da vontade, e quando a gente cita cigarro, pode ser tanto aquele eletrônico, quanto cachimbo, qualquer coisa que seja semelhante ou assemelhado ao cigarro ao uso de fumo. Eles podem sim causar prejuízos à saúde, que seria a salubridade, o que a gente está evitando de enfrentar nesse momento, né, se você é condômino, de causar isso. É importante lembrar que o Estado do Rio Grande do Sul e também Porto Alegre tem legislação que trata disso. A legislação diz que não é para fumar em locais fechados, ou seja, se local fechado público, eu não posso fumar no saguão do prédio, no corredor do prédio, no salão de festa do prédio, no elevador do condomínio. Nessas questões assim que são ambientes fechados, não pode ter o uso de cigarro. Em ambientes abertos, até é possível.
Na propriedade privada é possível. O grande problema é como você vai domar a fumaça para ela não sair e não causar um odor. Aí tem que ser todo esse cuidado, que isso pode acabar causando realmente incômodo aos outros moradores e talvez o síndico até que tomar alguma medida de uma advertência, uma conversa. Há que se ter aí sempre o bom senso, não é? Procurar este remédio, digamos assim, que está em falta no mercado, o bom senso, para que as pessoas consigam, em todas as suas formas, conviver harmoniosa e pacificamente. A gente ainda poderia entrar e avançar um pouquinho na questão da salubridade, quando a gente fala também do cuidado e asseio das pessoas com os animais. Porque muitas vezes a pessoa acaba deixando um cão ou um gato e se não faz o cuidado, a limpeza, a higiene do animal, ele acaba liberando odores e tudo mais, e isso acaba perturbando os outros condôminos. Há pessoas que às vezes têm um apartamento ou uma sacada e usam a sacada ou o andar térreo, acabam utilizando esta área para fazer então um canil ou um gatil, e isso acaba sem cuidado e sem asseio, sem a limpeza, vamos dizer assim, acaba causando odores extremamente desagradáveis que vêm a atentar aí contra a salubridade, não é, dos condôminos, né? A questão que envolve os bons costumes costuma ser aquilo que é discernir entre o certo e o errado, entre aquilo que é apropriado ou não apropriado. É ter o senso comum, o entendimento médio de coisas que podem ou não podem ser utilizadas, né? Então eu estou vendo aqui que temos uma pergunta já, vamos aproveitar que já está aqui a pergunta, de Vieiras Rita, isso, Vieiras. Pelo PPCI, a tinta usada anti-chamas é muito forte. Nesse caso, nada pude fazer. Alertei alguns moradores com o neném, tiveram que sair. Exatamente, Vieira. Quando você tem essa informação de que aquela tinta que você vai utilizar, e aí é importante que o Vieira traz uma questão muito importante, mesmo as situações em que não sejam privativas, mas é uma obra que o síndico teve que fazer, como o Vieira citou pra gente, repintar a questão de PPCI com tinta especial, anti-chamas e tudo. É uma tinta mais forte, com certeza, às vezes, dependendo da marca, ela vai oferecer um odor muito, muito irritante que pode acabar irritando narinas, causando náuseas. É importante que o síndico faça esse aviso. O síndico não tem essa obrigação, mas isso é um cuidado para com o seu vizinho. Isso é uma gentileza que se faz para as pessoas advertir que será necessário fazer um serviço em que vai acabar causando esse mal-estar. Quando você faz esse alerta, você previne muitas situações. Alguém que tenha esse tipo de alergia ou irritação não vai permanecer. E isso valeria até para obras como no caso de condomínio, que precisou fazer uma obra, apesar de não ser no contexto que nós estamos falando de coisas mais privadas, condômino entre condômino, mas o fato do próprio condomínio realizar uma situação que venha causar aí insalubridade, ou seja, causar atentando à salubridade do condomínio, dos condôminos, é importante que ele avise sim. Necessário usar 3 de mão por dias intercalados. Realmente, Vera, isso aí é uma situação que foi muito bem. Dona Sarita, oi Sarita, agora eu vi aqui que eu não tinha conseguido ler tudo aqui, a Sarita, sempre atenta aí aos eventos do Secov. Realmente, Sarita, é importante que a gente consiga, então, que você consiga avisar os condôminos para que eles tenham essa percepção e possam, então, não permanecer no condomínio nesses dias. Acho que atitude muito boa, positiva. O mesmo vale, por exemplo, se eu for pintar o meu apartamento, eu avisar os moradores da rede da volta, ou talvez o síndico, informando, olha, vou fazer uma pintura, e se tiver odor, cheiro, avisar. É questão de boa vizinhança. Isso é uma coisa muito salutar e importante que aconteça, que os condôminos percebam a necessidade de ter essas boas relações. Como eu estava falando, a questão dos bons costumes é o que o pessoal sempre fica às vezes em dúvida, mas o que é bom costume? Em uma cultura é uma coisa, em outra é outra. Eu acho que tudo depende do ambiente que você está. Se você não sabe se aquilo vai ser de bom tom, é interessante que aquilo não seja feito. Isso é estar em bons costumes. Outra questão importante que a gente está falando aqui, que é a utilização da propriedade, o dever de usar a propriedade condominial de acordo com os preceitos do Código Civil, e aí vocês têm que ter sempre em mente que quando tiver esses problemas de sossego, salubridade e segurança e bons costumes, está no artigo 1336 do inciso 4º. Isso aí guarda relações com outros deveres previstos no Código Civil. Ou seja, a boa-fé, a questão da objetividade,
pode-se afirmar que o condômino deve dirigir as suas ações a fim de reafirmar as regras fundamentais, ou seja, de viver honestamente, de não lesar o outro e de dar a cada um aquilo que lhe pertence. Ou seja, quando eu uso a minha propriedade sabendo que eu tenho limite sobre ela, eu sei que eu não vou infringir essas normas, eu darei o mesmo que também receberei dos outros condôminos. Por isso que a legislação foi sábia em garantir direitos, mas também garantir deveres. Com isso se equilibrou essa balança de forma que haja um equilíbrio. A questão que envolve também aí a questão de segurança dos condôminos, a gente pode ainda citar não só a questão das obras, citei a questão dos animais, não é? Mas também a questão de eventuais visitantes. Hoje em dia o pessoal fala muito do Airbnb, nem tanto atualmente, mas já se falou bastante, já se sacramentou que no condomínio pode haver essa proibição, não é? Ou seja, é importante que se esteja definido dentro da convenção do condomínio ou tenha sido definido numa assembleia para evitar isso, porque às vezes esse tipo de locação, em que pese ser um direito do proprietário utilizar, a jurisprudência já viu com olhos de que aquela comunidade de condôminos deve definir o que é melhor para ela em termos de utilização da sua propriedade. O mesmo vai valer também para a questão do sossego. Imagina que eu tenho que fazer uma atividade no meu apartamento e essa atividade é da minha profissão e daqui a pouco eu decidi fazer marcenaria no meu apartamento. Gente, não brinquem, mas durante a pandemia muita coisa aconteceu nos condomínios. Imagina, eu vou praticar marcenaria, eu vou ter uma serra, vou ter uma lixadeira, uma fresadeira, equipamentos tradicionais de um marceneiro. Imagina não só o barulho, imagina o pó que isso vai gerar no condomínio. Pois bem, isso aí também tem a ver com esse momento que nós vivemos. A utilização da propriedade deve ser condizente com a que ela serve. Por mais que seja minha propriedade e eu acho que eu não vou causar um problema, sendo residencial, eu só posso utilizar para fins residenciais. Quando é que eu vou utilizar para uma finalidade de uma atividade? Quando eu perceber que aquela atividade não vai causar nenhum atrito entre os condôminos, não vai perturbar o sossego, não vai atentar à salubridade e nem à segurança dos condôminos. E mais ainda, não vai causar prejuízo à própria estrutura do condomínio. Por quê? Eu sendo advogado e eu cuidar dos meus processos com o meu notebook, o meu computador ali, eu não estou causando nada. Ninguém nem vai saber que eu estou no meu apartamento se eu ficar o dia inteiro trabalhando ali. Mas se eu for alguém que tem que, por exemplo, cabeleireiros, eu soube de apartamentos que o pessoal começou a utilizar como salão de beleza. É complicado. Por quê? Tu tem o entra e sai de pessoas, o uso exagerado do elevador, a questão da segurança, a questão da água, ou seja, tudo isso. Pessoas que utilizaram seu apartamento como pequenas cozinhas, porque faziam teleentrega de comidas. Na pandemia foi outra coisa que surgiu, o desejo das pessoas de cozinhar e aproveitar isso para ter alguma renda. E isso também acabou gerando empecilhos, acabou atentando exatamente ao sossego, à salubridade e à segurança dos condôminos. Então, não é possível que se utilize dessa forma. Eu estou vendo aqui, a Angelice pergunta, uma outra dúvida aqui, ainda sobre segurança, o uso indevido de áreas como garagem. É bem comum, crianças brincando, por exemplo, ou guarda de materiais impróprios. Realmente, Ângeles, o uso da propriedade, como nós vimos, ela tem os seus limites. E ela não pode atentar contra o sossego, a segurança e a salubridade dos condôminos. No momento que eu utilizo, como você cita, a área de garagem para as crianças brincarem, ali o síndico tem que organizar. Esse local não é. Por quê? Porque a bola pode acertar um carro ou pior, um carro manobrar e acertar uma criança. E aí, vira-se um mal-estar no condomínio muito grande. A questão que envolve o espaço de garagem para guarda de materiais, também nós temos orientado a evitar isso. Muitas vezes o pessoal acaba guardando materiais ali até inflamáveis, resto de tinta, resto de material de obra. Isso aí pode acabar contribuindo para acontecer algum acidente, ou alguma criança mesmo, algum animal ir lá e acabar se ferindo, se intoxicando. Então esse tipo de material é importante que não esteja ali. É importante lembrar que a garagem, como propriedade, o box de estacionamento, ele tem uma única finalidade: guardar um veículo automotor ou de tração humana, ou seja, uma bicicleta ou um carro ou uma motocicleta. Não dá para guardar outras coisas que não sejam isso. Então, o próprio conceito desse espaço é para isso. Mas sobra espaço, meu carro é pequeno, cabe mais lá botar os armários que eu me mudei. Não é para isso.
quando acontece isso, o síndico tem que advertir, cobrar uma postura e retirar, porque são materiais impróprios de estarem ali. Muito boa sua pergunta, Angelis. Maria Cadori pergunta, boa noite, referente a mosquitos nesta época de chuva e calor. Ah, pois bem, mosquitos é um problema muito sério. Nós temos aí, a dengue não desapareceu, ela ainda está aí, e se não cuidarmos com isso, pode acontecer de termos, além da Covid, casos de dengue. Aí seria um cataclisma total, né? Aí é pedir para recomeçar tudo de novo. Mas assim, a questão que envolve os mosquitos nesta época, cabe o síndico alertar. Eu sempre digo assim, o síndico ele tem a faculdade e a possibilidade de utilizar de várias ferramentas para orientar os condôminos. Cartazes, materiais informativos, avisos, tudo isso serve para alertar. Não deixe vasinhos de flor com restos de água, ajude nisso. Ou seja, também, se no meu condomínio eu vejo que o terreno do vizinho ali, terreno vizinho, não é nem a propriedade do condomínio, o terreno vizinho está abandonado com materiais, é para que alguém comente com o síndico e informe a ele para que ele possa, então, como representante do condomínio, notificar os órgãos públicos para que façam visita naquele local e aí possam, então, tirar esses criadouros de mosquito que, porventura, possa acabar causando realmente algum problema, né? Aqui eu tenho mais uma pergunta da Sarita. Eu deixo usarem no espaço... Deixa eu ver se eu não perdi nada aqui. Tá aqui. A Sarita dizendo que deixa usar no espaço de carro desde que caiba moto, bicicleta, desde que não usem área comum. Ah, tá. Você quer dizer que você deixa usar o espaço no espaço do carro desde que caiba moto, bicicleta, desde que não usem área comum. Usar a área comum seria a pior situação que tem. Porque isso... ainda assim, sendo um desrespeito para com os outros moradores, também é um desrespeito para com o condomínio, né? Então, é importante que esse tipo de assunto pare numa assembleia e haja, então, a deliberação dos condôminos de como queremos cuidar do nosso condomínio. Acho que o que está precisando hoje em condomínios, muitas vezes, é o diálogo franco, mas sem ofensivo e sem a pessoa levar para o lado ofensivo. Eu acho que as pessoas têm que conseguir falar o que querem, ouvirem, mas também responderem. Tudo é questão de conversar. Por quê? Se a gente for buscar pelo bom senso, pela boa fé, a gente sabe que em determinados locais não é para ter materiais, não é para utilizar coisas que possam causar problemas. Então isso tem que ter sempre em mente. As questões não são pessoais, são apenas questões condominiais. Ah tá, a Sarita completa aqui. No espaço, se couber, deixe utilizar mais uma moto ou uma bicicleta. São veículos. Tudo bem, é possível. Mas o que a gente não orienta é a guarda de materiais que possam ser inflamáveis, materiais que possam ser utensílios, criadores de insetos. Tem gente que deixa armário lá guardado, é um criador de aranha, de traça, percevejo, cupim. E cupim é uma coisa muito séria. Depois que pega num apartamento, começa a passar de um apartamento para o outro. Olha, eu tenho ouvido cada história de apartamentos que estão assim com cupins, coisa muito terrível. Bom, dando sequência aqui, se tiver mais alguma dúvida, estou à disposição aqui. Como a gente falou, o condomínio é esse microsistema em que todos nós vamos conviver e a organização desse é o que deve prevalecer. Então, regras claras, deliberações bem acertadas são o ponto-chave para que haja boa convivência. É importante para o síndico que quando ele agir, ele tenha sempre a equidade, ele tenha sempre o mesmo tratamento com todos os condôminos. Não tratamentos diversos, para aquele condômino um favor, para aquele outro eu vou ser mais restritivo. Tem que ser o mais justo e igual possível em todas as situações. As situações nem sempre são iguais ou são as mesmas, mas é importante que saiba perceber então onde está a diferença para justificar um tratamento diferenciado. É importante dizer também, o pessoal às vezes pergunta, questão que envolve esse desrespeito a essas questões que nós falamos, ao sossego, à salubridade, à segurança. Toda vez que houver um desrespeito a essas normas, eu vou, como síndico, poderei aplicar multas e fazer com que eles sejam penalizados por isso. E alguns às vezes perguntam, tá, mas e qual é a multa? Qual é o valor? Onde eu encontro? O Código Civil, nos artigos 1336 e 1337, eles falam exatamente disso, que aquele que desrespeitar as normas ficará sujeito a multa de até 5 vezes o valor da cota de condomínio, né, deliberada em assembleia. Se você não tem convenção de condomínio, você vai ter que levar um assunto para a assembleia e deliberar multas referentes a comportamentos. E aí tem que ser o mais
como dizer assim, genérico ou geral, de forma a absorver todos os comportamentos. Se você tem convenção de condomínio, você já tem ali os indicativos de onde aplicar essa multa. Essa multa pode estar tanto na convenção quanto no regimento interno, e é importante que ela seja circularizada. Uma questão que o pessoal pergunta é: faço advertência ou já aplico a multa? Isso depende. Depende do que estiver na convenção do teu condomínio. Se a convenção do condomínio diz que primeiro é uma advertência, para depois outra advertência, para depois 3 advertências e depois uma multa, esse é o texto da convenção do seu condomínio. Neste caso, havendo desrespeito ao sossego, à salubridade e segurança, você vai acabar aplicando somente uma multa após a 3ª infração. E aí alguns perguntam, mas eu posso aplicar a multa direto? A regra geral é praticamente como no trânsito. Passei o sinal fechado, recebi multa. Estacionei em local proibido, recebi multa. Não há advertências nesse caso. No condomínio, só vai haver advertências quando a convenção assim prever. Pelo Código Civil, houve o desrespeito à norma, o desrespeito a esses deveres que a gente comentou, vai estar sujeito o condômino à aplicação de multa, aquela estabelecida na convenção ou em assembleia pelos condôminos. Uma questão também muito importante: o desrespeito que a lei fala aqui é no dever geral de respeito a todos. Nós não estamos tratando de condutas penais, do direito penal, entende? Nós estamos tratando de condutas civis, de comportamento. Então, o fato de eu desrespeitar normas do condomínio, hoje eu deixei o lixo no local errado, ontem eu fiz barulho no rádio, ou seja, são multas de condutas diferentes, mas que elas representam uma reincidência na minha infração de não respeitar as normas de convivência. Porque qual é a norma principal no condomínio? A boa convivência. O respeito à norma. Agora, não é porque eu botei o lixo um dia, agora outro dia eu fiz tal barulho, outro dia eu andei com o animal sem coleira e focinheira. São 3 infrações. Se eu pegar elas individualmente, eu dificilmente vou conseguir enquadrar numa reincidência. Por quê? Porque eu vou esperar ele botar o lixo de novo no lugar errado para ter 2. Mais uma, 3. Não. É o desrespeito às normas de convivência. As normas de convivência dizem: respeite o horário de silêncio, não faça atividades que possam correr risco à saúde ou à integridade da edificação, não é? Ou seja, desrespeitar esse conjunto de normas paulatinamente, rotineiramente, isso mostra uma reincidência, e aí a gente entraria em outro aspecto, que dá uma outra live aqui, sobre o condômino antissocial. Eu vou ver aqui algumas perguntinhas. Chegou a perguntinha aqui, vamos ver. Aqui, ó, chegou outra pergunta da Sarita. Aqui não deixo, envio circular a todos informando que não é permitido e dou um tempo para retirarem. Muito bem, você concede um tempo para que a pessoa possa se enquadrar. Eu defendo que a advertência muitas vezes ela é útil quando você percebe que aquele condômino não vai cometer aquilo, ou pelo menos tem a expectativa de que foi apenas um deslize, um equívoco, mas que naturalmente houve um desrespeito, e com isso ele possa mudar a postura dele, até para que não seja indicado, ou seja entendido como o chamado pegar no pé. Ele pegou no pé do fulano, por isso que ele aplica a multa. Não, tentou-se ainda o bom senso. Tá? Relembra o regimento interno. Isso aí, se tem regras no condomínio, tem que relembrar a todos. No regimento interno, eu sempre digo que os assuntos gerais em assembleia, eles têm uma única destinação: o síndico aproveitar aquele momento para relembrar todos que a convenção de condomínio, regimento interno, tem regras muito claras quanto à convivência, sujeito à multa, porque aquela ata vai correr para todo mundo, para quem esteve na assembleia e para quem não esteve. Você aproveita aquele cantinho ali para dar os recados do que está acontecendo no momento ou de sua previsão de incômodos para o futuro. Você já pode tentar acertar ali. Ângeles faz uma pergunta aqui, vamos ver. Para salubridade e segurança, cuidados com o armazenamento do lixo, para que as pessoas que fazem a limpeza não se cortem, não haja proliferação de insetos. Realmente, esse tipo de campanha ele é muito importante, ou seja, tentar fazer com que os condôminos absorvam essas características de condomínios que adotam posturas ecológicas ou de reciclagem, mas também de cuidado. Muitas vezes um copo quebrado, um vidro quebrado, alguém vai meter a mão para tirar o lixo, acaba se cortando, você fere alguém, aquele ferimento pode acabar tirando ela da atividade dela ou trazendo alguns outros males. Então é importante ter esse cuidado para a salubridade. O lixo, e o Secov já fez palestras aí com o pessoal do DMLU,
eles ensinam as formas e os jeitos, passam os costumes que se faz para armazenar bem o lixo, para ter cuidado. Isso aí vocês conseguem encontrar em materiais aí no site do Secov. Daqui a pouco, se houver algum interesse nisso, pedir uma palestra sim. Mas é muito importante a pergunta da Ângeles, no sentido de que o armazenamento do lixo também pode, de certa maneira, atentar contra a saúde ou a salubridade de alguém. Imagina, alguém acaba se esbarrando e por um acidente encosta, está tirando lixo, encosta e tem um caco de vidro ali, corta a perna da pessoa ou algo que valha, né? Ou até algum lixo ali que pode ser tóxico e algum animal mexa e acaba vindo a morrer, né? Isso também é perigoso. Carol Watts. Opa, Carol Watts aqui, obrigado, Carol, valeu pelo carinho. Vamos ver aqui se temos mais alguma questão. O pessoal está participando, isso aí. Sarita, nós tínhamos problemas até que conversei com a moradora devido ao volume alto da TV. Agora, pergunta se está alto, é um pouquinho surda. Exatamente, eu também já recebi uma consulta assim, há muito tempo a pessoa tinha problemas de audição e o volume da TV dela era muito alto. E se descobriu que realmente ela acabava tirando o equipamento, porque ela tinha diminuição na audição, e aí acabava às vezes aumentando o volume. Ou esquecia o volume, era tarde da madrugada, dormiu na frente da TV e ainda tinha problema de audição. É como eu disse, viver em condomínio é isso, aquele vizinho muitas vezes passa a ser um familiar mais próximo que você tem. E muitas vezes é uma conversa direitinho e você resolve o problema. Não que não tenha que ser multado, muitas vezes, mesmo com o problema, com as queixas, você vai aplicar multa. Mas é importante esta conversa. Síndicos que têm essa habilidade podem utilizar, síndicos que não têm, desenvolvam essa habilidade, procurem cursos, conversem com as pessoas, pensem como conversar, isso já vai ajudar muito. Aqui a gente está falando de situações bem corriqueiras nos condomínios, como vocês podem ver. A gente joga o tema, vocês trazem dúvidas e perguntas e a gente sai respondendo e vai vendo que tanta coisa já deve ter acontecido no condomínio de vocês e eu também vou relatando as situações que a gente às vezes enfrenta respondendo consultas lá no Secov. Nós já estamos chegando aí para quase 50 minutos de live, não é? Temos aí quase 50 minutos de live. Vamos então começar a nos encaminhar aí para os finalmentes. Se tiver mais alguma dúvida, o pessoal vai preenchendo aí. Mas o tema hoje mesmo é esse. Esses 3 S's do condomínio, eles representam o quê? Eles representam a forma organizada da gente viver em condomínio. Não há como a gente viver somente de direitos. Precisamos ter os deveres para equilibrar essa balança. Senão viveríamos eternamente em conflito. Quando a gente tem os deveres e eles são respeitados, com certeza a convivência naquele condomínio, a harmonia será muito melhor. A gente vai conseguir realmente enfrentar essas situações. E é importante dizer que os direitos de vizinhança aplicados aos condomínios são dispositivos normativos que têm como principal objetivo, eu tinha falado para vocês, regulamentar as relações jurídicas estabelecidas no condomínio. Então, quando a gente tem isso aí, a gente consegue ter parâmetros mínimos para observar quanto ao sossego, à salubridade e à segurança. Estou vendo aqui mais uma pergunta da Sarita. Aqui as secretárias tinham o hábito de deixar pelo lado de fora. As secretarias tinham o hábito de deixar pelo lado de fora. Peço para o faxineiro tirar foto, caso esteja no prédio, bata a campainha e pergunte se esqueceram de guardar as compras. Ah, o pessoal esquece de guardar as compras. Ah, tá. Mas são situações que a gente às vezes vai tratando. O lixo, tá? Esqueceram de guardar o lixo, ou eram compras, esqueceram. A Sarita está dizendo que ela utiliza no condomínio dela essa questão do diálogo, da boa conversa, da boa vizinhança. Porque o síndico tem essa prerrogativa de representar os condôminos e, bem ou mal, ajudar, seria como juiz numa partida de futebol. Às vezes vai ter que apitar contra um amigo ou favorável, alguém que talvez ele não goste muito, né, para acontecer isso. Ah, aqui, ó, agora ela traduziu, o corretor dela aqui trocou a palavra secretárias por faxineiros. Então aqui, ó, se os faxineiros tinham o hábito de deixar pelo lado de fora, peço para tirar foto e apresentar ao condômino. Isso aí. Então o que é importante? Que essas regras sejam bem difundidas. Também é importante fazer uma revisão nas regras do condomínio, nas normativas que estão no regimento interno, porque muitas vezes a gente encontra ali normas que já são meio sem sentido, ou que não fazem mais, ou que poderiam dar abertura para outras normas que representariam os atuais anseios e objetivos do condomínio. Então uma boa revisão na convenção também ajuda a gente ter esses parâmetros mínimos que devem ser observados aí pelos condôminos,
para que a gente alcance o respeito ao sossego, à salubridade, à segurança e aos bons costumes. Não é? Na dúvida, se o proprietário de condomínio tem o direito de usar e fruir, na dúvida se ele tem esse direito, sim, ele tem, mas ele também tem que ter a certeza do dever que ele tem de respeitar a proximidade de convivência com as outras pessoas e assim conseguir fazer com que o ambiente do condomínio seja o mais saudável e natural possível, evitando conflitos. Bom, se não temos mais nenhuma dúvida, nós alcançamos aí mais de 50 minutos de live. Com certeza é muito bom ter vocês aí. Espero que daqui a pouco a gente volte também com as nossas lives presenciais lá no Secov, que são muito boas para a gente bater esse bate-papo. Eu sei que daí vocês também, síndicos, conversam bastante condôminos. E essa live provavelmente vai ficar também disponível ali no canal do Secov. Como eu citei para vocês, as questões é importante lembrar, né, fazendo um resumo, que os artigos do Código Civil são uma baliza, são uma referência muito boa para o síndico de condomínio e para os próprios condôminos saberem se estão respeitando ou não as regras do condomínio, em especial o artigo 1336, inciso 4º, não é? A gente também não pode esquecer que no 1336, inciso 2º e 3º, fala de não realizar obras que comprometam a segurança da edificação e mais esses detalhes, né? Não alterar a forma da fachada, não é o caso, mas isso também constitui condutas que devem ser percebidas pelo síndico de forma que não ocorram, deixando o condomínio aí num eterno conflito. Tá? Então, lembrando, sossego, tudo aquilo que venha tirar a paz e a tranquilidade, horário de silêncio, se não tem, é importante estabelecer numa assembleia, em geral o horário de silêncio é a partir das 10 horas da noite até as 6 horas da manhã. Após esse horário já não é mais horário de silêncio. Uma questão muito importante, morar em cidade, em capital, não tem silêncio absoluto, certo? Vai ter ambulância, buzina, porta batendo, elevador funcionando, máquina de lavar. O que não pode é 2 da manhã, som alto, 3 da manhã, máquina de lavar funcionando, 4 da manhã, furadeira. Realmente você, cachorro latindo, você que tem animal de condomínio, tem que fazer o seu animalzinho de estimação, levar num adestrador, tomar conta dele, não é? Tem que ter um cuidado. Os pets hoje em dia estão convivendo muito mais conosco e eles precisam também ter uma atenção. Não podem ser largados num canto porque eles ficam realmente latindo sem parar. Tá bem, gente? Questão de segurança, não utilizar a sua unidade de forma a causar prejuízo aos demais moradores com atividades que possam ser perigosas. E salubridade, não utilizar ela também de forma a atentar contra a saúde dos demais compossuidores. Aqui a Sarita mandando mais uma situação aqui. Eu vejo que muitas vezes os moradores não sabem como as faxineiras procedem. Fiz uma vez os porteiros informar quem eram as faxineiras. Expliquei que possuímos lixo reciclado e separação de pilhas. Exatamente. Como nós falamos antes, foi uma pergunta acho que da Angelis, que é importante se você conseguir estabelecer isso. Além de fazer bem para a natureza, isso também ajuda os condôminos a despertar por uma outra consciência, uma consciência colaborativa, em termos não só do condomínio, mas também do meio ambiente. Utilizar esses reciclados, separar, isso também ajuda a todos. Isso faz um bem até para a gente, isso dá um bem-estar muito bom, não é? Então, fica a dica aí, como faz a Sarita lá no condomínio dela, ela está tentando implantar isso aí, fazendo esse cuidado, advertências, cuidando para que tenha lixo reciclado e separado. Chegamos aqui ao final da nossa live. Essas são algumas palavras. Aqui a live no Instagram ela é assim, rápida, direta. E vou ver se na próxima live eu vou puxar vocês para falar comigo aqui, aparecer ao vivo aqui comigo. Quem sabe? Vamos aguardar a próxima live. Eu também queria lembrar para vocês que o Secov tem um curso que está para síndicos de condomínio. As inscrições já estão abertas. Procure na página do Secov. É um módulo muito, muito, muito importante para os condôminos, que envolve aí o curso de formação de síndicos, certo? Curso de formação de síndicos, muito importante, feito pelo Secov. Eu recomendo, eu faço parte dos professores e das pessoas que estão dando o curso lá para vocês. Estamos abordando vários temas importantes, certo? Ou seja, o curso é EAD, vale a pena para todos, capacitação de síndico condominial. Todas as informações estão no site. Curso de capacitação de síndico pelo Secov, módulo EAD. Tem brilhantes professores, doutora Cristiane, doutor Marcelo, doutora Sandra, eu. Estou tentando lembrar
tem mais uma engenheira, se eu não me engano, e tem mais uma outra pessoa lá. Vale a pena. O curso está muito bom, didático, bem objetivo, material muito bom, vai dar aquela instrução que todos vocês precisam. Só vendo aqui, eu tenho uma outra pergunta que entrou rapidinho aqui, da Sarita ainda. Vidros quebrados, remédios, a Sarita está procedendo ali, dando exemplos para todos nós como é que ela faz, que é uma caixa que eles recolhem, inclusive, chapas de raio-x. Ou seja, procurando a gente tem para fazer o melhor para o nosso meio ambiente. Está bem? Eu quero deixar aqui meu agradecimento, a atenção de vocês nesse horário. Nós vamos então aqui encerrar. Fica aí a dica, o Sindicato Secov está aí para auxiliar vocês, síndicos e condôminos, buscando aí orientá-los, buscando dar informações de forma imparcial, de forma objetiva e correta. Estamos todos aí lutando em prol dos condomínios. Contamos com a contribuição de vocês, mantenham as contribuições em dia, pois elas mantêm o sindicato forte e atuante nos interesses dos condomínios. Qualquer dúvida, entre em contato pelos nossos canais de atendimento, telefone e também pelos e-mails, que vocês serão prontamente respondidos. E sigam as orientações que nós passamos aqui, sigam as orientações de cuidado ainda com a Covid, precisamos ter os cuidados aí de higienização. E fica a dica, curso de formação de síndicos pelo Secov, modo EAD. Procure mais informações no site do Secov. Muito obrigado a todos pela participação, uma boa noite e nos vemos até a próxima live. Um abraço!